Olá, está começando mais um programa Vida e Saúde na TV. No programa de hoje recebemos novamente o cirurgião dentista, Dr. Arnaldo Jamarichelli. Seja bem-vindo. Obrigado. Novamente. E hoje vai falar um pouco sobre atendimento multidisciplinar. Doutor, como surgiu a ideia de criar um espaço como a Odontos? Bom, em nossos consultórios, antes de montar essa clínica, a gente percebia a necessidade do paciente em procurar um tratamento completo. E dentro do consultório, a gente acabava encaminhando esse paciente para outros colegas, para fazer um tratamento de canal, para fazer um tratamento ortodôntico. E como a gente é formado numa das melhores universidades do país, a gente pensou em se juntar desde a época da faculdade. E aí cada especialista, assim, vamos montar uma clínica na qual o paciente não precisa sair da clínica para terminar o seu tratamento. É mais cômodo para o paciente, porque ele não precisa sair de um lado para o outro e ir a outros lugares para fazer o tratamento. Então ele fica dentro da clínica tratando tudo que é possível, né? Então ele não precisa sair do consultório. Fora, o conhecimento agrega valores, né? Então o diagnóstico, o planejamento desse paciente fica mais efetivo, né? Fica mais detalhado. Mais detalhado. Então o paciente, ele é mais seguro o tratamento, né? Porque cada um tem a sua área. Então eu entendo de implantodontia, mas quando eu vou reabilitar um paciente com prótese, eu preciso que esse paciente de repente tenha um tratamento de canal ou mesmo um tratamento ortodôntico. Eu preciso de um endodontista perto, porque às vezes eu tenho que fazer o canal, às vezes não, entendeu? Então eu preciso de um outro profissional especialista nessa área para que a gente defina um planejamento para que a gente chegue num tratamento adequado. De acordo com esse conceito multidisciplinar, quais tratamentos são possíveis? Dentro de uma clínica dessa, é possível fazer todos os tipos de tratamento, desde uma microcirurgia até uma cirurgia oral menor. Se a gente for pensar numa cirurgia oral maior, a gente pode ir para um âmbito hospitalar, mas dentro de uma clínica multidisciplinar, a gente pode fazer todos os tipos de planejamento possível. Então, desde como eu falei, uma mini cirurgia como uma reabilitação oral. Então, o paciente dentro de uma clínica dessa, ele entra e sai reabilitado. Esse é um conceito novo dentro da odontologia, relativamente novo. E como o paciente se comporta? Quais benefícios ele passa a receber ao se submeter a esse novo tratamento? É um conceito novo, como você disse, porque a medicina, ela já vem assim. Então, dentro de uma clínica médica, então, tem vários profissionais. Sim. A odontologia não. Antigamente, há um tempo atrás, então a gente tem um consultório na qual o cirurgião clínico geral acabava fazendo de tudo. Então você faz o canal, você faz uma prótese, você faz uma cirurgia. E com as especialidades fica mais fácil o tratamento, né? E o paciente pode se beneficiar de várias maneiras. Como eu te falei, a relação ao custo. Porque diminui o custo para o paciente, porque ele não precisa ficar indo de uma clínica para outra. Quando você encaminha o paciente, às vezes ele tem um certo desconforto de passar em outra clínica. Então ele já está acostumado, habituado naquela clínica, é mais fácil para ele. Então tem essa questão financeira. E para a saúde do paciente é muito melhor, porque o paciente ele se sente mais seguro, porque tem vários profissionais cuidando do problema dele. Então cada um com o seu conhecimento, como eu falei, agrega valor e a saúde dele é o que importa. Então a gente consegue fazer um planejamento efetivo para alcançar a reabilitação desse paciente. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário atual da implantodontia. Bom, dentro da implantodontia hoje, nós temos implantes, por exemplo, que osseointegram em 21 dias. Então, há um tempo atrás, nós precisávamos esperar em torno de 5 a 6 meses uma osseointegração efetiva, tirando a carga imediata. Mas hoje, alguns implantes, você consegue uma osseointegração em 21 dias. Então, a gente consegue colocar uma prótese no paciente em 21 dias. Hoje também existe softwares que ajudam dentro da cirurgia. Existe uma coisa hoje chamada de cirurgia guiada. Então, o paciente não é submetido a retalho extensivo. Por quê? A gente molda o paciente, planeja a cirurgia com uma prototipagem e a gente faz a cirurgia sem incisão cirúrgica. Então, é muito rápido esse planejamento, que é uma cirurgia guiada que a gente chama. Dentro disso também existe a carga imediata. Quando é possível colocar uma carga imediata, a gente já reabilita o paciente no mesmo dia.
Comente um pouco sobre a necessidade em alinhar a expectativa do paciente que chega até o consultório, que quer atingir aquele resultado rapidamente, e as reabilitações realizadas. Isso tanto antes do início do tratamento, quanto depois que o tratamento foi encerrado e o paciente se deparou com o resultado. Bom, a expectativa do paciente é grande. Ele sempre chega no consultório com uma expectativa grande, né? Então, dentro da odontologia atual, existem materiais muito modernos para alcançar essa reabilitação, essa estética. Mas a gente se depara com questões financeiras também. Às vezes, o paciente tem toda uma saúde bucal, osso suficiente para ser reabilitado, só que às vezes não tem condição financeira para tal. Então, a gente precisa orientar esse paciente em relação a essa expectativa. Então, a gente tenta devolver os dentes perdidos para esse paciente ou a saúde bucal desse paciente da melhor maneira possível, tá certo? Mas às vezes a gente se depara com esses problemas que eu te falei. Então, a gente orientando o paciente de uma maneira correta, esse paciente ele vai ficar satisfeito com o tratamento. O que a gente não pode fazer é tratar o paciente sem falar nada para ele. Então a gente tenta mostrar para esse paciente através de macromodelos, através de enceramento diagnóstico, através de fotos, como que a gente vai chegar no final desse tratamento, tá certo? Porque quando você vai comprar um carro, você faz um test drive, né? Quando você vai fazer uma prótese, vai fazer uma reabilitação, você não tem como experimentar, fazer um test drive antes. Então a gente tenta deixar de uma maneira mais clara possível para o paciente, para que ele veja como que vai ficar o final do tratamento. Na grande maioria das reabilitações, a gente faz um enceramento diagnóstico, na qual a gente faz toda a prótese do paciente em cera. Então ele vê antes como que vai ficar depois. Tá certo que depois vai ter toda uma estética. Antes a gente não consegue mostrar isso para o paciente. Mas a gente tenta orientar o paciente que a estética também depende dele, entendeu? Então a gente vai chegar num resultado eficaz dependendo muito do paciente. E o paciente vai ser fundamental para preservar o resultado obtido também. Sim, com certeza. Então a gente cuida desse paciente, procura devolver para ele a saúde bucal dele. Mas quem vai cuidar dessa saúde é o próprio paciente. Ele que vai manter essa saúde, escovando, higienizando, procurando o profissional pelo menos uma vez ao ano para que ele faça uma limpeza, faça uma avaliação criteriosa, ver se precisa algum outro tratamento. Mas o paciente tem que estar sempre visitando o dentista, principalmente o paciente que vai ser submetido a uma reabilitação oral. Doutor, mais uma vez, obrigada pela sua participação no nosso programa e a gente se encontra novamente. Eu que agradeço a oportunidade. Programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você.